Bora lá. Conteúdo de hoje, então, vamos começar com estatística. Quem sabe o que é estatística? Alguém sabe? É a área da matemática. Não leia, Arthur. Não leia, não. Bora lá, Natan, com você. É isso aí, é isso aí. Lá, Bora seguir, então. Ó. Estatística é aquele monte de gráfico que a gente vê por aí, né? Em muitas reportagens. Isso é estatística, que é a área da matemática que estuda a coleta, registro, organização e análise dos dados de uma pesquisa. Então, quando a gente faz uma pesquisa, você vê por aí alguma pesquisa sobre qualquer assunto, você reúne dados, reúne números, valores. E para você entender o que aquilo significa, você precisa organizar em um gráfico ou em uma tabela. Isso é estatística, é quando a gente organiza e consegue enxergar o que está acontecendo naquele gráfico, naqueles valores, naquela pesquisa, tá? Por exemplo, a pesquisa de evolução da AIDS no Brasil. Olha só que interessante. Então, eles reuniram informações sobre a quantidade de pessoas que tinham AIDS nos anos de 1980, 85, 90, 95 e 99, aqui no Brasil. E aí a gente tem um gráfico. Cada barrinha dessa, cada coluna dessa, mostra uma quantidade de pessoas naquele ano. E onde é que a gente olha essa quantidade? Do lado esquerdo do gráfico, estão vendo? A quantidade de pessoas contaminadas. Então, a gente enxerga que aumentou muito, estão vendo? Olha em 1999 o tanto de gente que tinha contaminada, e em 1980 não tinha quase nenhuma, estão vendo? Como aumentou, então foi muito importante fazer esse estudo para observar o que estava acontecendo. Na década de 80, o número de contaminados com a doença era bem menor. Já na década de 90, olha quanto aumentou, muito. Então, o que aconteceu a partir daí? Infelizmente, essa doença ainda não tem cura, né? Então, o que aconteceu? Isso, aliado ao rápido aumento do número de casos, fez com que as autoridades tomassem sérias decisões para o controle dessa doença, como, por exemplo, investiram na prevenção, informando a população sobre a doença, sobre o que acontece. E olha o que aconteceu depois disso. O número de casos começou a diminuir. Eles fizeram outro estudo de 1996 até 99. Olha o gráfico que mostra que caiu muito a quantidade de novos contaminados. Então, a partir do estudo anterior, do gráfico anterior, eles conseguiram tomar medidas. E aí, no próximo gráfico, na próxima pesquisa, já viram que o número diminuiu. Então, esse exemplo mostra como a análise das informações numéricas é importante para a nossa sociedade, né? Então, foi muito importante ter feito essa pesquisa, ter usado a estatística para que esse número de casos diminuísse, tá? Então, é muito importante a gente compreender e estudar tudo que a gente vai estudar aqui hoje, tá? Quando uma pesquisa é feita, o conjunto de informações que são obtidos, os dados daquela pesquisa, é chamado de amostra. Então, a amostra de um estudo é o conjunto de valores, o conjunto de dados, tá bom? Se chama amostra. Por exemplo, temos um exemplo aqui. A quantidade de cestas registradas que Marcelo fez em cada jogo. Isso aqui é um conjunto de dados, é chamado de amostra. Essa tabelinha aqui, o número de sorvetes vendidos de cada sabor, foi uma pesquisa também. Isso aqui tudo é um conjunto de dados, é chamado de amostra, tá? Então, todos esses exemplos aqui de tabelas ou gráficos são exemplos de pesquisas, exemplos de amostras, tá bom? Todos os valores encontrados são chamados de amostra. E hoje nós vamos estudar três pontos importantes na estatística: a moda, média e mediana de um conjunto de dados. O que é isso? Esses três valores são medidas obtidas de conjuntos de dados que podem ser usadas para representar todo o conjunto. Então, a moda, a média e a mediana de um conjunto de valores são usados, são calculados para representar todo o conjunto. A tendência dessas medidas é resultar em um valor central. Por isso, essas três medidas são chamadas de medidas de tendência central. E a gente vai ver agora por quê, tá bom? Começando com a moda. Para vocês, o que é moda? Moda que você escuta hoje em dia mesmo. Estilo da pessoa.
Quem mais pode dizer o que é moda? Tia, tem várias coisas. Moda é a coisa que, tipo, tá no momento, que todo mundo faz, entendeu? Isso, ó, que todo mundo usa, todo mundo vê, ou que mais aparece na sociedade, enfim, né? Hoje em dia o que mais aparece é moda, o que todo mundo usa. A moda aqui também é isso, ó. É o dado ou o valor que mais aparece. Interessante, que significa a mesma coisa. Então, a moda de um conjunto de valores vai ser o valor que mais aparece, que aparece mais vezes, tá? E se houver dois valores que aparecem mais vezes, então esse conjunto vai ter duas modas. Ele vai ser chamado de bimodal. E se tiver três valores que aparecem mais vezes? Trimodal. E se tiver quatro? Multimodal, tá bom? Então vamos ver o que é moda? Nesse exemplo aqui. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato. Todos esses números aí. Alguns números se repetem, estão vendo? E a gente vai olhar qual o valor da moda dessa amostra. Então, essa amostra são todos esses números aí. Qual vai ser a moda? Vai ser o valor que mais aparece. Vamos ver qual é ele? Oh, ficou fora da ordem. Mas é o número 36, tá bom? Ele aparece 3 vezes. Se você observar bem, o 38 aparece 2 vezes. Então, qual deles aparece mais vezes? O 36, tá bom? Então, ele vai ser a moda, o número 36. Tia, É a moda do conjunto de dados, é o número que mais aparece. Pode falar, Arthur. falta 3 minutos, tia Paula. Eu vou Acabar ter que comigo, abrir eu tô outro Zoom. triste. Mas vamos seguir porque o assunto é pequenininho, tá bom? E nesse caso aqui, nós temos aqui a quantidade de cestas que Mateus fez. São esses números aí. Qual é o que aparece mais? Temos o 7 e temos o 5. Os dois aparecem 2 vezes. Então, nesse caso, nós temos duas modas. Esse conjunto é chamado de bimodal. A moda vai ser o número 5 e o 7, tá bom? É fácil, né? Vamos seguir adiante. E a média? Isso, tia, não tem cálculo, regra de três, não Na tem nada? moda, não tem cálculo, não. É só olhar quem mais aparece. Aí, tá vendo? Por isso que eu gosto Média. da moda. O que seria média? A gente já viu mais ou menos, né? Já sabe hoje em dia o que é média. Média é A um número que média, você divide para dar um resultado. isso mesmo. Ela é Média é calculada número. somando todos os valores daquele conjunto de dados, e aí você divide o resultado pelo número de valores que você somou. Por exemplo, temos aqui o conjunto das notas de José. 7, 8, 6, 9, 9. Qual vai ser a média dele? A gente vai somar todos esses valores e dividir pela quantidade de valores, ó. Somamos 7 mais 8 mais 6 mais 9 mais 9 e dividimos por 5. Por quê? Porque a quantidade de números que a gente somou. A gente somou 5 notas, então a gente divide por 5, tá bom? Qual vai ser o resultado? 39 sobre 5, dividindo na calculadora, tá bom? Para ficar mais fácil, vai dar 7,8. Essa vai ser a média dele. Então, média também é muito simples, né? Só somar tudo e dividir pela quantidade de números que você somou. Ok? Bem fácil. E por último, a mediana. O que é mediana? É o dado ou o valor que aparece no meio, no centro do conjunto de dados. Muito fácil também. Para encontrar o valor da mediana, é necessário primeiro colocar os valores em ordem crescente ou decrescente, você escolhe, tá bom? Então, para calcular a mediana, a gente precisa organizar os números primeiro, na ordem crescente, tá bom? Vamos colocar esses números aqui na ordem crescente. Repetindo os que aparecem repetido, estão vendo? O 36 ali aparece 3 vezes, então você coloca ele 3 vezes, tá bom? O 38 também apareceu 2 vezes, coloca também. E depois que a gente arrumou, o que a gente faz? Conta quantos valores tem. Tem 11 no total, 11 números. Então, qual vai ser o valor do centro? Vai ser o sétimo número. Porque a gente tem 5 números de um lado, 5 do outro. O valor central vai ser o número 7, que no caso é a mediana. Ficou fora da ordem aí. Eu acho que é o valor, deixa eu ver, 37, tá? Galerinha, eu vou ter que encerrar aqui e começar outro, tá bom? Só pra gente terminar.
Viu? Então, esperem aí, aguardem.